E aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então o rei da Assíria enviou Rabsaqué, desde Laquis a Jerusalém, ao rei Ezequias com um grande exército. E ele parou junto ao cano do tanque mais alto, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saiu a ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. E Rabsaqué lhes disse: Ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria: que confiança é esta que tu manifestas? Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Em quem, pois, agora confias, que contra mim te rebelas? Eis que confias naquele bordão de cana quebrada, a saber, no Egito, que se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão e lhe furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas se me disseres, não é no Egito que confiamos, é no Senhor nosso Deus, porventura não é esse aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou e disse a Judá e a Jerusalém: perante este altar vos inclinareis? Ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como, não podendo tu voltar o rosto a um só príncipe dos mínimos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? E subi eu agora sem o Senhor contra essa terra para destruí-la? O Senhor mesmo me disse: sobe contra esta terra e destrói-a. Irmão, eu vou ficar até aqui. Lemos até o verso 10. Eu pediria, né, aos irmãos que lessem esses dois capítulos, 36 e 37. Não agora, tá? Lesse em casa, para você entender. Até onde nós lemos foi só desaforo. Os irmãos conhecem essa história. E eu vou contá-la rapidamente, aqui, ou resumidamente, para que vocês compreendam melhor onde nós queremos chegar. Eu não falei o título da mensagem, mas é Humilhação e Oração, elementos da vitória do crente. Amém? Amém, dá para falar. Humilhação e oração, elementos da vitória do crente. Pois bem, meus irmãos, esse trecho conta uma importante história, ou um importante acontecimento na história do povo de Deus, o povo de Judá. Não temos condições, né? Não é apropriado lermos o texto todo aqui, mas vamos fazendo algumas menções para nos situarmos na aplicação que vamos colocar para a nossa vida. Vinha lá o rei assírio chamado aí, lembra do nome? Esse aí mesmo que você pensou. Senaqueribe. Vinha de lá, do norte, destruindo tudo, conquistando tudo, onde passava, ia destruindo, ia invadindo, ia conquistando, ia fazendo e acontecendo. Todos os territórios onde o rei assírio estava passando, ele estava conquistando, estava ampliando o seu território, ampliando o seu império. E chegou no território de Judá, quando Ezequias era rei. Ele conquistou, nós lemos aqui, conquistou algumas cidades grandes e importantes do reino de Judá, fortalezas. O que era uma cidade fortaleza? Os irmãos do seminário que sabem. Cidades fortes, praças fortes, vai aparecer várias expressões dessas aí nas diversas tradições. Praças fortes, cidades fortes,
fortaleza, o que é isso? Eram cidades muradas, com portas e ferrolhos. Não eram todas as cidades da antiguidade que tinham portas, que eram muradas. Era igual é hoje. E era perigoso as cidades não terem portas e não terem muralhas. Por quê? Porque as cidades naquela época eram menores, a população era menor, os campos de agricultura eram em volta da cidade, mas tinha as florestas. Então os animais selvagens saíam de lá e às vezes atacavam dentro da cidade, entendeu? Ia atacando na agricultura, os animais, na pecuária, lá na criação, e entrava na cidade. E atacava as pessoas, atacava as crianças, né? As mais indefesas, vamos dizer assim, animais selvagens, e também inimigos que vinham de outros lugares. Uma cidade sem muros, uma cidade aberta, era muito fácil entrar. Então chamava-se cidade fortificada, fortalezas, praças fortes, as cidades que tinham muros, que tinham portas, ferrolhos, né, e trancas, eram cidades mais difíceis de conquistar. A título de curiosidade. Então Senaqueribe vinha e entrou em Judá e começou a conquistar cidades fortes. Demorou. Tem essa aqui que nós demos o nome Laquis, era uma importante cidade de Judá. E de lá de Laquis ele ia conquistar Jerusalém. E partiu para conquistar Jerusalém, mandando ali o seu enviado primeiro. Ali, irmãos, seria o fim da história do povo de Deus. Pouco mais de 15 anos antes, um rei antes, não um, mas 2 reis antes de Senaqueribe, rei assírio, chamado Salmanaser V, havia destruído Samaria, a capital do reino de Israel, e deportado o seu povo. E agora chegou a vez do mesmo acontecer em Jerusalém. Esse era o plano do rei da Síria, Senaqueribe. Estão ouvindo? Só que algumas coisas aconteceram que impediram que o rei concretizasse esse plano. E 2 delas constam no título do nosso sermão: humilhação e oração diante de Deus. Tem alguns problemas que serão resolvidos quando nós nos humilhamos e vamos para a oração. Vamos lá. Mas vamos falar primeiro das tramas da vida. Prezados irmãos, eu acredito que todos nós já temos bagagem de vida o suficiente para saber que a vida de ninguém é recheada apenas de rosas e flores, né? Nem a do ímpio é assim, muito menos a do crente. Cheio de coisas, né? E nós já falamos em outras ocasiões que são diversos os motivos, diversas as razões que nos sobrevêm as mazelas, as tempestades da vida. São diversos motivos. E eu vou aqui só relembrar com os irmãos. Algumas vezes é por culpa nossa, por pecados nossos, por erros que nós cometemos. Vem aí as coisas, as consequências dos nossos erros, das nossas falhas. Às vezes não é isso. Às vezes são problemas espirituais malignos. Satanás opera para nos atrapalhar. O inimigo das nossas almas se levanta, irmão, para nos destruir. 1 Pedro 5, verso 8, ele diz, olha, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor. Fazendo o quê? Buscando alguém para tragar. Não é só para prejudicar, não é só para atrapalhar, é para tragar. Você está vendo? Então, às vezes, algumas coisas acontecem, são ataques malignos. Às vezes, não é nem por causa de pecado nosso, e nem por causa do diabo. Às vezes é Deus mesmo.
Salmo 11, verso 5 diz que o Senhor prova o justo. Jeremias também estava orando uma vez, no capítulo 20, verso 12, e ele falou a mesma coisa. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo. Olha a oração de Jeremias. Está entendendo, irmãos? E vês os rins e o coração. Está vendo, irmãos? Deus também prova a nós. A gente fala, é o diabo, o que é que eu fiz? O Senhor prova o seu povo. E às vezes, nós também, não apenas com o nosso pecado, mas mesmo que não seja isso, todos nós temos nossos dilemas, nossas coisas internas, traumas, receios que carregamos. E isso também. Ou também tem um outro tipo maligno, não é espiritual, como eu falei, Satanás lá diretamente, mas ele incita alguém lá para se levantar contra você. Ele mexe lá com alguém lá para se levantar. Às vezes está tudo bem, é diferente da outra, né, que eu falei. Satanás se levanta contra a sua vida, mas às vezes ele incita alguém, às vezes ele usa alguém para poder, né, ir contra você, te ferir, te machucar, te afligir. E, às vezes, sem motivo aparente. Então, você está lá, tranquilo, numa boa, com tudo, com todo mundo, numa boa, tranquilo, está tudo bem. E, de repente, desanda tudo. Não é? E acho bom falar que em todas e em quaisquer aflições, a fé é testada. Vou dizer, ela corre riscos. Ela é testada. A sua fé pode estar sendo testada agora. Mesmo quando estiver tudo bem, a fé está sendo testada. O Senhor disse, lembrando agora aqui, que o Senhor disse para o povo de Israel, lá em Deuteronômio, quando tudo estiver bem, lá na terra que vocês vão possuir, se você estiver debaixo da sua oliveira, debaixo da sua figueira, né, da sua amoreira, vamos dizer, quando você estiver lá no seu sítio, não fique lá no seu coração achando que foi você, que você é o tal. Está vendo, irmão? Quando tudo estiver bem, reconheça também o Senhor. A característica do crente é quando tudo vai mal, ele corre para o Senhor. É um ou outro que não faz isso. Mas, no geral, é isso que acontece. Quando está bem, quando o bicho está pegando, quando Deus fala com o diabo assim, dá uma latida lá. Ô meu cachorro. Deus fala com Satanás, ô meu cachorro, late ferozmente para aquele ali que está meio, né, preguiçoso. Aí, pá, aí, oh meu Deus, Senhor, vou chorar, o diabo levantando contra mim. A maioria dos crentes é assim, glória a Deus, que é o normal. Né, irmãos? Pois é, meus queridos irmãos. Então, de repente, desanda tudo e a fé precisa continuar firme. E não importa a origem das aflições, a fé sempre será testada e nós precisamos nos conscientizar disso. O rei Ezequias, esse rei dessa época aqui, foi um rei piedoso. Ele empreendeu grandes obras materiais e espirituais durante o seu reinado. Ele fez grandes coisas. Passou no jornal um tempo aí atrás o aqueduto que Ezequias fez. Passou no jornal. Eu vi. Ele que fez para colocar água dentro da cidade, para quando acontecesse um negócio desse, desviou a água para dentro dos muros da cidade, para quando acontecesse um negócio, um cerco, né, não faltasse água dentro da cidade. Isso foi obra dele, está escrito aqui, no texto lá dos reis, das crônicas.
E ele que fez isso. Empreendeu outras coisas, mas também fez coisas espirituais, né? Ele fez um avivamento, uma reforma espiritual, assim como o seu neto Josias fez também, o seu avô aqui fez também, ou bisavô, não estou bem me lembrando agora. Ezequias fez também. Então ele era um homem piedoso, e mesmo assim ele enfrentou situações adversas em sua vida. Essa foi uma das piores, porque a sua vida e o seu reinado estavam sendo ameaçados. Viu? E como disse, a nação estava prestes a se desintegrar. Essa era a característica dos reis da Assíria. Invadiu e destruía o local, pegava as pessoas aqui, deportava elas para vários lugares onde ele já tinha conquistado antes, e pegava pessoas de vários lugares e ia colocando, e o povo ficava tudo misturado. Costumes, cultura, religião, etc. Isso ia acontecer. Mas todos esses reveses mostram como os seres humanos vivem a sua existência. Não importa se de classe alta ou baixa, grande ou pequeno, gordo ou magro, negro ou branco, homem ou mulher, todos estamos sujeitos aos reveses da vida. Acho que lá na quarta-feira eu tinha falado, a vida de ninguém é como pensamos que seria. Ou foi aqui, não sei o que eu falei. Quando você é adolescente, você sonha um monte de coisas, você pensa um monte de coisa, você planeja um monte de coisa. Né? Eu sempre gosto de falar essa aqui, os jovens, né? Não, eu vou casar, minha casa vai ter 2 andares, vai ter piscina, né? Vai viver eu e meu amor lá. Aí você vai crescendo, e eu não vou falar mais nada, né? Que todo mundo já sabe. A vida da gente não é como a gente pensou. E chegamos ao ponto crucial. Quando coisas dessa natureza acontecem conosco, como reagindo? Quando as aflições da vida acontecem conosco, quando situações de perseguição, de dor, de tristeza, acontecem com a gente, que eu não estou falando de tristeza, porque tristeza é normal, são sentimentos advindos das situações adversas da vida, dos revés da vida, ou da ira ou preocupação, não estou falando disso. Cada um reage de um jeito, dentro de si, mas como nós reagimos de fora, qual é a nossa atitude? Que atitude nós tomamos perante as aflições? Temos atitudes cristãs ou temos atitudes de ser humano normal e natural aí fora? Sentimento é de todos, mas atitude, a igreja tem que andar diferente. Tem que tomar atitude diferente. Sentimento, o ser humano tem ira, o ser humano tem raiva, fica chateado e fica triste. Mas ele não peca. O crente não deve pecar quando ele está irado, quando ele está chateado e quando ele está triste. Você está vendo? Eu não estou falando de sentimento. Sentimento todo mundo é igual. Mas de atitude, pois é, irmão, você como crente, você não é normal não, igual ao mundo mais não. Você não é normal mais, você é de Deus. Você não é mais desse mundo. À vista desse mundo. Você é diferente, você é diferenciado. E embora sinta as mesmas coisas de um homem natural, sem Cristo, você tem atitudes cristãs. E aí, como eu disse, primeiro, humilhação e oração. Vamos falar agora da humilhação diante do Senhor. A Escritura diz que assim que o rei Ezequias recebeu o recado lá do rei assírio, ele tomou certas providências. Aí é o capítulo 37, verso 1, que vai falar. Eu queria que alguém lesse, por favor. Aleluia. Acorda aí quem está dormindo.
Ó a minha versão. Aconteceu que, tendo ouvido isto, o rei Ezequias rasgou os seus vestidos, se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Olha aí, irmão. Nós estamos falando de humilhação. Estamos falando de humilhação. Ele se humilhou diante de Deus, o Senhor. Irmãos, não tenha dúvida, ele estava com medo, sim. Você vai lendo e você vai vendo isso aí. Ele estava com medo, e quando a gente está com medo, é até fácil se humilhar, né? É mais fácil correr para os pés do Senhor, porque o medo faz coisa. Né? Mas precisamos aprender a nos humilhar, não apenas quando estamos com medo, mas sermos humildes diante de Deus qualquer hora, irmãos. Irmãos, a humildade é uma das maiores e mais lindas características do cristão, eu acho. Eu acho lindo um cristão humilde. Eu acho lindo. E Deus também acha. Que a Bíblia diz isso. Aquele que se prostra diante de Deus, aquele que reconhece quem Ele é de fato diante do Senhor. O Senhor sabe quem eu sou. Lembrando aqui de Lucas 18, aquela parábola do publicano e do fariseu, né? O fariseu chegou lá, Senhor, graças te dou. Olha, o cara é crente, né? Graças te dou que eu não sou como os demais homens. Eu sou o cara, Senhor. E não sou nem como esse tal aí, ó. Não sou. Senhor, sou avesso. Jejuo 2 vezes por semana. Nossa, eu sou bom mesmo. Dou o dízimo de tudo. E a Bíblia diz lá que eles eram meticulosos, né? Do endro, do cominho, da hortelã, do coentro, dá dízimo de tudo. Né? Dou dízimo de tudo, tal, e faça e aconteça. E Deus ficou caladinho. E o publicano? Estava lá, não ousava, a Bíblia diz que ele não ousava levantar os olhos. De tanta vergonha que ele tinha, ele se conhecia. Ele sabia quem ele era. Às vezes nós vamos para a presença de Deus, nós, né, alguns, né, e nós não aprendemos a humildade. Né? Porque mesmo que o Senhor nos purificou, nos perdoou, somos salvos, irmão, você continua com a sua natureza pecaminosa, você tem que vigiar 24 horas todo dia. Então tem gente que acha, eu não peco igual fulano de tal, então ele acha que está tudo bem. Não precisa pedir perdão a ninguém e a Deus não, porque ele é orgulhoso e ele acha que não é. Ah, eu não faço isso que fulano de tal faz, mas você faz outras coisas? Ah, mas não é grave, ué. É você que determina o que é grave, o que não é agora? A Bíblia diz diferente. Né? Mas quando a gente está com medo, é fácil a gente se humilhar. O apóstolo Paulo nos mostra como devemos ser. Filipenses 2,5, ele começa dizendo assim, tende em vós o mesmo sentimento de quem? De Cristo Jesus. Aí ele vai traçar ali, eu só separei o sim, mas ele vai traçar. Sendo Deus, não usurpou. Não, eu sou Deus. Tem um seriado antigo, de vez em quando eu assisto lá em casa alguns episódios, que eu acho interessante, mas eu não me lembro dele quando eu era mais novo, porque também, quando a gente converteu a igreja pentecostal, não podia ter televisão, né? Vocês lembram disso? Então, eu não sabia que tinha esse seriado, mas ele é interessante. O Homem que Veio do Céu. Não sei se você já lembra. É um seriado interessante, porque é um anjo que é enviado do céu e ele ajuda as pessoas. Em alguns episódios, ele se declara, não, eu sou um anjo. Você não vai acreditar, mas eu sou um anjo. E ele realmente ajuda as pessoas, né? Assim, no seriado. Estou dizendo que é bom, que é ruim, não, tá? Eu acho interessante, melhor do que algumas coisas que a gente assiste por aí.
Mas, que acontece? Jesus, ao vir para cá, ele abriu mão de usar todo o seu poder. Ele não deixou de ser onipresente, ele não deixou de ser onisciente, ele não deixou de ser onipotente. Mas ele abriu mão de usar essas coisas. Isso é humilhação. Virar gente, Deus virar gente, é humilhação, irmão. Então o apóstolo Paulo começa dizendo: tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E ele foi humilde e humilhou-se até a morte. Como eu estou dizendo, irmão, quando você está com medo e a sua vida corre perigo, tem uns negócios lá dentro da gente, uns sentimentos estranhos, de medo, de terror, de pavor, de preocupação. Você não quer passar por isso. E Jesus teve esses sentimentos humanos, tanto é que ele suou sangue lá enquanto ele estava orando. Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se ele não quisesse abrir mão de quem ele era como Deus, ele não ia sentir nada, mas ele abriu mão de quem ele era como Deus e sentiu o terror, que é a morte, e ele passou por tudo isso que ele tinha que passar para ser o nosso representante. E foi corajosamente, como o pastor pregou ontem, para a cruz. Enfrentou a cruz. Porque uma morte, um acidente, pluf, morreu. Deu nem 30 segundos. Uma pessoa, acidentes terríveis aí, se debate até a morte, mas dá 3 minutos, 5 minutos. O sofrimento de Cristo, desde ser pregado na cruz, que não começou aí, começou antes, o julgamento começou antes. As bofetadas começaram antes, as algazarras começaram antes. Quando foi para a cruz, foi ao meio-dia. E encerrou a vida, que hora? 3 da tarde. 3 horas, só na cruz. Está vendo? O que eu quero dizer, irmãos, é que enquanto não estamos com medo, às vezes a gente quer enfrentar os outros. A gente quer enfrentar. Não estou com medo, não estou nem aí, Tem uns assim, que ainda está melhorando, uns crentes que ainda está melhorando a humildade. Vai chegar lá, viu, irmão? Não está com medo, então não estou nem aí. Não aceita nenhum desaforo. Quanto a isso, eu acho que a gente pode sim até conversar e pedir que não nos desafora, que não precisa se falar desse jeito, não. Mas chega um ponto em que continua a contenda do outro, você não deve cair em pecado e partir para cima, mas entregar o caso ao Senhor, se humilhando diante dele. O que o rei fez aqui? Rasgou as vestes, se vestiu com pano de saco. Irmãos, isso era o cúmulo da humilhação pública. Vestir de pano de saco. Hoje o pessoal faz aí nas igrejas, veste um pano de saco, mas já viu que é tudo bonitinho? Um ovinho, fica um ovinho. Um pano de saco era trapo. Quem usava naquela época, todo mundo sabia, ou ele tinha pecado, e estava mal com Deus, e estava ali se arrependendo, estava ali suplicando graça. Na antiguidade, no Antigo Testamento era assim. Não fica, porque esses panos de saco tem hora que fica legal, bem arrumadinho, bem ajustado. Não era isso, não. E rasgar as vestes, se vestir com pano de saco, não são coisas apropriadas para um orgulhoso, seja ele rei ou súdito. Mas tem época em que a gente está tão orgulhoso que Deus nos corta as asinhas e precisa permitir que cheguemos ao ponto do medo, para que a gente recorra humildemente a Ele.
Sabe por que nós temos dificuldade com humilhação? A gente falou aqui de manhã. Oi? Ou eu estou pensando nisso? Porque o viés do mundo é o do orgulho. Mostrar para todos que você é muita coisa porque você tem as coisas. Você tem muito. Então você é o tapo. Você anda de cabeça erguida aí no mundo porque você é fulano de tal. Olha seu sobrenome. Olha as suas origens. Olha o que você tem. Você conquistou. Isso não é para todo mundo. Conquistou com muito esforço. Isso é motivo de orgulho. Humildade é para os fracos. Isso é o que o mundo prega. Humildade é para os fracos. Irmão, mas você pode conquistar muitas coisas e continuar sendo humilde, não pode? Então faz isso. Pode ter muita coisa neste mundo, Deus vai te abençoando, você vai tendo, vai aumentando. Não tem problema nenhum, desde que você continue sendo humilde. Voltando ao caso de Jesus, né? Sendo humilde, deixou de ser quem era? Você está vendo? Ele deixou de ser Deus. Ele era humilde e era Deus. E é Deus. Você está vendo? Então você pode ser a pessoa mais rica deste mundo e pode ser humilde também. Então, enquanto a soberba precede a queda, a humildade precede a honra. Provérbios 16, verso 18. Quem achar primeiro aí? Provérbios 16, 18 e 15 e 33 também, porque a gente fala dos dois. Está vendo? O orgulho leva à queda. O orgulho vem antes da ruína. E 15 e 33, falando agora da humildade. É isso, respeito, honra. A minha diz, diante da honra vai a humildade. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, Ezequias rasgou suas vestes, vestiu-se com pano de saco e foi para a igreja. Foi para o templo, diz aqui. Entrou na casa do Senhor. Está vendo, irmão? E aí, para a última parte, nós vamos à oração. Essa deve ser sempre a atitude do cristão. Vai para a oração. Se humilhe diante de Deus e vá para a oração. Ezequias, o rei, não só recebeu o recado ali não, da afronta não, ele recebeu uma carta também, viu? O verso 14 aí do 37, consta, ó, recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor e Ezequias as estendeu perante o Senhor. Olha só. Senhor, aqui está a carta. Irmãos amados, o que nós fizemos aqui sempre com os processos? Trouxemos os processos, colocamos aqui, reunimos em oração, né? A gente sempre fez isso. E apresentamos ao Senhor. A gente sempre fez, a gente sempre faz, a gente sempre vai fazer. E você sempre tem que fazer isso. Se estamos errados, até a nossa oração, Senhor, o Senhor sabe que nós não estamos errados, mas se nós tivermos, o Senhor é o Deus da justiça. E o Senhor não vai nos dar essa vitória. Se estamos errados, Deus não nos dará resposta favorável, pois Ele é o Deus de toda justiça. E Ele não compactua com a injustiça, com o erro. E a gente vai para a oração sabendo disso, irmão. Se não erramos, Ele nos concede a vitória, amém? E nem isso é motivo de nos ensoberbecermos, mas nos gloriarmos em seu santo nome, porque a vitória do crente pertence ao Senhor. Aleluia!
pode ser ainda que estejamos certos, mas o Senhor nos deseja dar alguma lição, então nos humilha, fazendo perder. Não é toda vez que a gente está certo que a gente vai ganhar, não. Deus quer mostrar alguma coisa, Deus quer nos humilhar de alguma forma. E eu estou me lembrando aqui que uns anos atrás, meu irmão estava com a igreja aqui, nós fizemos um acampamento, ali para o lado de Vespasiano, ali. Quem foi lá vai lembrar disso. Assim, depois eu fiquei sabendo, assim que chegamos lá, a nossa igreja chegou lá, uma outra igreja que tinha ido lá para o acampamento, se retirou e foi embora. E eles tinham pago também ao proprietário, primeiro do que nós. Olha só, o proprietário lá se confundiu. Não me lembro agora os detalhes. Eu sei que meu irmão, que era o pastor, que estava lá na frente do negócio, chegou lá, já viu a outra igreja lá. Acho que vocês não sabiam disso, sabia? Outra igreja já estava lá. O pastor da outra igreja chegou e falou: pastor, nós vamos nos retirar e deixar vocês aí. Ele: não, mas vocês pagaram, ficou aquela preocupação. Ele falou: Deus está querendo ensinar alguma coisa para a minha igreja. Nós vamos todos indo embora. Todo mundo tinha pagado. Guardei isso até hoje no meu coração. Está vendo, irmão? Não, que absurdo, eu paguei, não sei o quê. Irmão, Deus está querendo te mostrar alguma coisa, fica na sua. Não, Ele vai te mostrar depois outra coisa um pouquinho mais pior, se podemos dizer assim. Foi todo mundo embora e deixou nós lá. Eu soube no outro dia. Entendeu, meus irmãos? Aí eu estou me lembrando de outro acampamento. E eu oro por esse pastor até hoje. Quando eu estou em oração, eu lembro dele. Não sei o nome dele. Um acampamento de crianças que nós fizemos. O Brenner, a Bárbara não tinha nascido, né? O Brenner era pequenininho. E nós fizemos um acampamento de crianças. E foi uma chuva, irmãos, terribilíssima. E a estrada era de barro, de chão. E foi um barro tão terrível que o ônibus que estava levando não conseguiu dar a volta para voltar. Esse ônibus passou a noite toda vindo de ré. Eu soube disso no outro dia também. Vindo de ré. E eu fiquei com vergonha, né? Porque eu sendo o pastor da igreja, eu não tinha nada a ver com isso, mas eu ficava assim mesmo. Eu sou assim, né? Estou deixando de ser ainda. Fiquei com vergonha. E depois, no dia de buscar os meninos, o motorista do ônibus não quis ir lá. E era assim, uns 3 quilômetros, né? Mais ou menos, de distância. Cheio de criança para andar. E o cara falou que não ia, ninguém tinha carro, né? Porque todo mundo foi de ônibus. Eu fui de moto, atrás do ônibus. E aí, meus irmãos, nós fomos lá em Ravenna. Aí tinha um acampamento lá, um acampamento de uma igreja batista, eu acho que é brasileira, se não me engano, tem lá, na entrada, assim que entra no local, sai da rodovia. E aí eu fui lá, todo sem graça, conversar com o pastor para ver se achava alguém lá que tivesse carro para trazer a bagagem e as crianças. Eu vinha a pé, junto com outras pessoas, tal, de moto, né? Outra pessoa vinha na moto. E aí o pastor lá prontificou, irmão, pegou vários irmãos e um carro com uma carretinha, trouxe todo mundo. Pôs dentro do ônibus e eu fiquei de cara. O pastor, quanto que é que o senhor vai cobrar? Nada, irmão, nada. Eu sei que ele é para o lado lá do Barreiro, se não me engano. Até hoje eu oro por ele, não sei quem é,
não me lembro dele, se ouvir, não me lembro, mas ele fez isso. Você está vendo, irmãos? O que é uma pessoa humilde diante de Deus e sabe o que é a obra de Deus? Nós temos muito que aprender. Né? Então, toda a vitória pertence ao Senhor. Como eu disse, pode ser que às vezes a gente esteja certo, mas o Senhor nos deseja dar alguma lição, então Ele vai nos humilhar e a gente vai ter que admitir. Por isso dizemos, a igreja, traga suas demandas para o culto de oração. Pede oração. Né? Traga seus processos para serem apresentados em oração. Traga seus pedidos, irmão, o Senhor ouve. Deus é um Deus que ouve. Eu disse esses dias, acho que foi lá no culto, no culto, antes de começar a casa missionária, pensa uma pessoa lá no hospital, internada, enferma, doente, não sabe nada de Deus, a família não sabe nada sobre Deus, sobre oração, sobre igreja, sobre nada, não conhece ninguém também que é do meio cristão, e está lá. Ninguém ora por ela, ninguém sabe nada dela, ela também não ora, não quer saber de nada. Né? Aprendeu ou viveu até então sem nada. Agora imagine uma outra, uma pessoa de Deus lá ao lado, também internado, enfermo, serva do Senhor, convive com pessoas do Senhor, ama o Senhor, faz parte de uma igreja. Tem gente que está em constante oração por ela. Você acha que isso tem alguma diferença ou não? Lógico que sim, irmão. Tem alguma diferença? Então, venha para a oração, venha falar com Deus, apresente os seus pedidos ao Senhor. Tem gente na igreja que está doente, não pede oração. Tem gente que vai viajar, não pede oração. Irmão, vamos valorizar os recursos que o Senhor nos concedeu, pois é para o nosso próprio bem. E é para a glória dele. Aleluia. Então Ezequias, além de ir ao templo apresentar a carta em oração, ele pede oração, ele vai para a oração, mas no verso 2 aí, ele tinha enviado para pedir oração a quem? Ao profeta Isaías. Olha aí, enviou, assim que ele entrou na casa do Senhor, enviou Eliaquim o mordomo, Sebna o escrivão, os anciãos dos sacerdotes, cobertos de saco, a Isaías, filho de Amós, o profeta. Vou pedir oração. Eu vou orar, mas eu vou pedir oração. Aleluia. Glória a Deus. Para ajudá-lo em suas orações e obter alguma palavra do Senhor. Ezequias sabia que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Não é isso que Tiago 5,16 diz? A oração do justo pode muito em seus efeitos. Tem um hino muito antigo, irmão Zé Paulo vai lembrar, né? A oração do justo move com o dedo de Deus. A oração do justo move o dedo de Deus. Aleluia! Glória a Deus! E ainda Provérbios 15, de novo, né? Vamos para Provérbios 15, 29. Olha o que diz, irmãos. O coração, longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. Então, irmão, vai ficar sem orar, vai ficar sem pedir oração. Você é louco, irmão? Não faz isso. Por várias vezes, em várias cartas, o apóstolo Paulo usa expressões como perseverai em oração, Colossenses 4, verso 2, orai sem cessar, 1 Tessalonicenses 5, né? Perseverai na oração, Romanos 12, 12, e por aí vai. Por quê? Porque alguma coisa a mais sempre acontece quando a igreja está em oração. Aleluia! Você pode estar recebendo de Deus só o básico, irmão, enquanto você podia estar muito mais além se estivesse em constante oração. Se reunisse para oração, se orasse uns pelos outros. Não, mas eu oro, fica lá escondido, irmão. A gente tem que orar escondido e em público. Escondido que fala lá no quarto.
fechado lá, Jesus fala, ó, fechado, por quê? Ah não, Jesus falou para orar no quarto. Por quê, irmão? Jesus estava tratando de quê? Do orgulho dos fariseus, que gostavam de orar em público, em pé, para todo mundo passar, nó, que oração. E eles, eu sou mesmo um homem de oração. Era isso que Jesus estava falando, era contra isso que Jesus estava falando. Por isso que ele falou para você ir para o quarto para orar. E lá também sozinho você fala umas coisas que não dá para falar em público, a gente tem que orar em público e no quarto, mas tem coisas que não dá para falar em público na oração. Ou é só comigo? Eu sei que eu sou mais pecador do que todo mundo. Mas eu acho que todo mundo tem umas coisas que não pode, né? Não seria aconselhável falar alto para todos ouvirem. Mas você tem que falar com Deus mesmo assim. E tem hora que você tem que orar em público mesmo assim. Glória a Deus. Então estava lá o rei Ezequias arrependido e assustado nesse momento. Como já disse, ele havia implementado muitas e boas reformas materiais e espirituais, mas somente a crise e o sofrimento pessoal o levaram ao aprendizado de uma fé individual, ao conduzi-lo a derramar toda a sua alma diante do Senhor em sincera oração. Uma coisa é o que todo mundo diz, ou que a Bíblia diz, outra coisa é na hora que eu passo por isso. Aí você está tendo experiência. É verdade, tudo está aqui é verdade. Você pode não ter tido experiência, mas vai continuar sendo verdade. Mas na hora que você passa por isso, aí essa verdade se torna nítida. As cortinas se abrem. Aí você vê de uma maneira que você não via antes. Você vê interiormente. Você vê em intimidade com Deus. Enquanto não acontece, você vê, mas não em intimidade com Deus. Nesse entremeio, ele e nós percebemos que a intercessão pessoal do crente é plenamente eficaz perante o Senhor. Porque, irmão, o caminho da oração está sempre aberto em todas as ocasiões, para os que verdadeiramente desejam a comunhão e intervenção de Deus e não apenas a solução imediata de seus problemas particulares. Tem isso aí. Tem gente só vai para a oração, não, o bicho está pegando. Deixa eu orar aqui. Gente, aí liga para um, preciso de oração, está acontecendo isso. Mas fora disso, ele não vai para a oração. Não ora, não pede oração, não participa de oração, não quer muito saber disso, não. Aí tem os conselheiros lá do mundo. Hoje em dia, o mundo também é conselheiro, né? Não, Deus quer. Gente que não sabe nada de Deus quer que isso aconteça com você. Deus está te livrando. Essa pessoa é crente demais. Não é nada. Não é nada. Ô Senhor, tenha misericórdia, né? Aí você diz, mas Deus não pode operar. Para nós concluirmos, eu quero concluir com isso. Deus não pode operar sem humilhação e sem oração? Claro que pode, irmão. Deus é Deus. Ele não precisa de nada do ser humano para mostrar o seu poder. Mas humildade e oração são características dos crentes. E dos crentes que querem ver a glória de Deus se manifestar em suas vidas. Humildade e oração é de crente que quer ver Deus na sua vida. Como eu disse, o mundo prega o contrário da humildade e nem se importa de dirigir-se a Deus, né? Mas não a igreja, pois ela foi chamada para isso mesmo, manifestar a glória de Deus na sua existência, na sua vida. Que na nossa vez façamos o mesmo que o rei Ezequias fez. Humilhou-se diante do Senhor e o buscou, e ele obteve vitória para si, e a vitória de Deus também ficou manifestada. Porque Deus diz, todos saberão que eu sou o Senhor. Ele saberá que eu sou o Senhor. Eu não quis colocar mais para não estender, mas o Senhor, a resposta que o Senhor deu, falou, ó, nenhuma flecha ele vai atirar aqui. Tá? Uau! Nenhuma flecha.
eu a ampararei. Vamos ler, a gente pode ler, né? Já terminamos aqui. Assim diz o Senhor, verso 33. Não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, frecha ou flecha, tá? Tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Aleluia! Porque eu ampararei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Aleluia! Olha o que aconteceu. Verso 36. Então saiu o anjo do Senhor, feriu no arraial dos assírios 185.000. Quando eles se levantaram pela manhã cedo, eram todos corpos mortos. Você acredita que Deus fez isso? Aquela cidade ia aguentar 185.000 soldados, irmão? Não ia não, irmão. Você acha que nós temos condição de aguentar o diabo, os seus demônios? Não temos não, mas o Senhor fala a mesma coisa para eles. Você não vai entrar na vida do meu povo. Aleluia! Assim que Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi e voltou e ficou em Nínive, né? Assim ele fez. E sucedeu, o último versículo, que estando ele prostrado na casa de Nisroque, o Deus, né? Adrameleque e Sarezé, seus filhos, o feriram a espada. Matou ele lá adorando o Deus dele. Amém. Saberão que eu sou o Senhor. Você sabe como as pessoas vão saber que o Senhor é o Senhor? Ele é o Senhor na sua vida? Você sendo humilde em oração, manifestando a glória de Deus, agindo corretamente, como a Bíblia fala para agir. Amém? Vamos ficar de pé, louva o Senhor.